Muito bem, meus amados irmãos e diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para a honra e a glória do nome santo do Senhor, está mais uma vez começando o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Eu sou Mibson Alvarenga e este é Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou missionária aqui na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. O nosso pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria aproveitamos esta oportunidade para mais uma vez cumprimentar. A paz do Senhor, pastor Elvis, irmã Aureliana, a paz do Senhor, povo de Deus, é Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. Eu mando a paz do Senhor aí para Contagem, para os irmãos de lá, para os irmãos daqui. Eu mando a paz do Senhor para todo mundo, mando a paz do Senhor para você, que está chegando aqui agora no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, você sabe que você faz toda a diferença aqui com a gente no nosso Almoçando na Presença do Senhor. E hoje eu aceitei o desafio que foi me dado pelo pastor Elvis e nós vamos começar a falar sobre o livro de Eclesiastes. Bom, o livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. O livro de Eclesiastes é o 21º livro da Bíblia. E o seu autor apresenta-se unicamente como sendo o pregador. Porém, ele vai dizer que ele é filho de Davi, rei de Israel, em Jerusalém. Isso nos dá a entender que possivelmente o livro de Eclesiastes foi escrito também por Salomão. E a partir de agora nós estaremos entrando no primeiro capítulo do livro de Eclesiastes e já vamos fazer a leitura aí dos 3 primeiros versículos para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, Gardênia, seja bem-vinda aqui ao Almoçando na Presença do Senhor, missionária Gardênia. Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 1 de Eclesiastes. Nós vamos fazer os 12 capítulos no decorrer dessa semana e da outra. E vamos ver o que o Senhor vai nos dar nestas mensagens em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Nós lemos até o versículo de número 3. Aqui, a Bíblia vai nos dizer, através da vida do autor, que eu acredito ser Salomão, que todos os livros da Bíblia a gente sabe já que foi inspirados por Deus. Isso não é segredo para ninguém. Todo mundo que tem um mínimo assim de teologia na sua vida sabe que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E agora nós vemos aqui um senhor, um sujeito aqui que se apresenta como sendo o pregador. E este pregador, ele vai nos dar algumas respostas que possivelmente a gente vive se perguntando. Algumas das respostas mais feitas pelos seres humanos, algumas delas estão no livro de Eclesiastes. A Bíblia toda tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos e pedimos e buscamos da parte de Deus. E algumas delas você vai encontrar nesses 12 capítulos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes vai nos ajudar a responder assim uma série de perguntas que possivelmente nós nos fazemos o tempo inteiro quando a gente começa principalmente a observar a obra da criação, tudo aquilo que Deus fez, porque é realmente fascinante e incrível. Algumas dessas respostas, com certeza, você vai encontrar no livro de Eclesiastes. Uma boa resposta mesmo nos é dada pela Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim. E esta resposta vem do nosso amigo Paulo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos mais esperança. Está em Romanos 15, versículo 4, e foi Paulo quem disse. Eclesiastes, traduzido do hebraico
para o nosso idioma, para o nosso português, significa palavras do pregador. O autor se identifica como o pregador, mas o autor vai fazer questão de dizer que ele é filho de Davi. Por conta disso, a maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. Eu também acredito que seja Salomão quem escreveu, não somente por ele dizer que é filho de Davi, mas pelas palavras, as expressões que ele usa durante todo o livro de Eclesiastes. Pela maneira de se expressar, ele se expressa igualzinho, ele se expressa lá no livro de Provérbios. Por conta disso, eu também acredito que foi Salomão quem o escreveu. O que Salomão está tentando nos explicar aqui nos 3 primeiros versículos pelos quais nós acabamos de fazer a leitura é que não há lucro nenhum na nossa vida terrena sem Cristo. Que nada do que nós conseguirmos, do que nós adquirirmos, do que nós ganharmos aqui na terra tem valor, tem significado algum se no meio de tudo isso não estiver Jesus, não tiver o nosso Deus. Ele vai dizer que tudo isso é vaidade, que nada disso vale nada. Ele vai dizer, inclusive, que a vida aqui na terra é muito passageira e graças a Deus por isso. Vamos à leitura do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Para você que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor, nós estamos lendo o capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Agora nós vamos fazer leitura do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Uma geração vai, a outra geração vem. Porém a terra permanece para sempre. O que o autor aqui neste contexto ele está querendo nos falar é que nada, absolutamente nada dura para sempre. Ele está nos dizendo aqui que todas as coisas embaixo do céu têm começo, meio e fim. A única coisa que nós sabemos que dura eternamente é o amor de Deus para conosco e o próprio Deus. As demais coisas que existem aqui embaixo do sol, como Salomão gosta de dizer, ou aqui em cima da terra, tudo que existe tem princípio, meio e fim. Uma hora tudo que eu sei, tudo que você sabe, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, uma hora tudo acaba. Salomão faz questão de nos dizer por diversas vezes durante todo o livro de Eclesiastes que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui é vaidade, que nada na vida sem Jesus tem lucro, nada vale a pena sem Deus. E que se a gente quer fazer algo dar certo, se a gente quer que a nossa vida verdadeiramente valha a pena, na nossa vida tem que ter Jesus, tem que ter Deus. E eu sei que esse papo de crente, esse negócio de Bíblia, esse negócio de live cristã e evangélica é chata demais para quem não tem compromisso e interesse em Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O versículo 5 diz assim: o sol nasce, o sol se põe e se apressa ao seu lugar onde ele nasceu. O sol aqui, neste contexto, onde Salomão mais uma vez nos escreve, indica que o autor coloca o sol aqui como uma figura humana, estritamente confinada dentro dos limites da vaidade. É ele dizendo que nós temos o hábito de sempre repetirmos a mesma coisa. O que para muitas pessoas faz com que a vida vai ser ainda mais insignificante, mais cansativa, mais sem motivo. A gente vai sempre fazer as mesmas coisas. E não é só a gente, o sol e a lua também fazem sempre as mesmas coisas. Versículo 6 diz assim: o vento vai ao sul, rodeia para o norte, continua o vento, vai rodeando e voltando aos lugares onde circulou. Agora a gente vê que não é só o sol e a lua, não é só a chuva, não é só eu e você que fazemos as mesmas coisas. A gente acaba de descobrir que o vento também faz isso, ele vai ao sul, rodeia para o norte, continua o vento rodeando e voltando aos lugares por onde ele circulou, ou seja, por onde ele já passou. E assim vai definindo todo aquele ciclo de vida na terra. Isso é Salomão, ou seja, o autor, o pregador, prestando atenção tanto na humanidade quanto em todos os eventos da terra, voltando aos lugares onde circulou. Ele retorna novamente a todos os lugares que ele já passou. Não importa quantos sejam os desvios que nós temos na nossa vida.
A gente tende a sempre fazer os mesmos percursos, os mesmos caminhos. E aí ele vai dizer que uma geração vai, outra geração vem, e as coisas não mudam muito. Elas continuam ali, um seguindo o passinho do outro. O vento norte e o vento sul, aqui que é citado, são ventos predominantes, ventos característicos da Palestina e também do Egito. Dá um Google e você descobre. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os ribeiros correm, para ali eles voltam a correr. A explicação que nós recebemos aqui do autor, que provavelmente é Salomão, é uma explicação clara e todos nós já ouvimos alguma vez. Porque isso é matéria de escola, a gente aprende isso, se não me engano, no primário. A gente começa a aprender isso no primário e aí a gente vai falar disso a vida toda. Ele está falando aqui do estado de ebulição da água, quando ele cita os rios e os mares. Olha, os rios todos vão dar no mar, isso que ele está dizendo. E o mar é interessante que mesmo recebendo todos os rios lá, ele não fica cheio, porque tem o sol e o sol faz aquele processo de evaporização da água, e aí forma as nuvens, e as nuvens caem em forma de chuva, volta a encher os rios e o processo vai se repetindo. Bom, agora nós acabamos de descobrir que além de nós, seres humanos, fazermos estas coisas, também fazem isso o Sol e a Lua, a rotação e a translação da Terra é sempre um ciclo interminável e vai sempre se repetindo, e depois Salomão nos diz que o vento também faz o mesmo percurso, e agora a gente acaba de descobrir que também os rios, o mar, o estado de evaporização da água, o sol, as nuvens, tudo faz tudo de novo e vai se repetindo e se repetindo. Vanusa, paz querida, Deus abençoe a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então a vida é um ciclo, segundo a palavra do pregador, que vai se repetindo, passando geração e geração. Vai uma geração, vem outra geração. E continua tudo se repetindo. E aí no versículo 8, que é o que nós vamos ler agora, ele vai dizer assim: todas as coisas são tão cansativas que ninguém consegue nem descrever. Os olhos não ficam satisfeitos com o que veem e os ouvidos nunca se enchem do que estão ouvindo. Aqui as palavras dele, ele faz questão de expressar que são cansativas, que são inadequadas. O homem nunca de fato está satisfeito com aquilo que tem, com aquilo que é. O homem sempre vai encontrar em sua trajetória motivos para reclamar, porque além de ser uma pessoa que nunca está satisfeito, que sempre reclama, ainda é ingrato o tempo todo. A gente sabe que a maioria de nós somos ingratos, faz parte da vida humana. Versículo 9 e o 10 para adiantar, vamos ler 2 agora, diz assim: o que foi isso, também será. E o que fez, isso será feito. De modo que nada há de novo abaixo do sol. Existe algo que se possa dizer: vê isto? Isto é novo. Isso já existia nos tempos passados, que foram antes de nós. E agora o que é que esse homem está falando? Esse homem é complicado. Oh, glória a Deus. Mesmo a gente, às vezes, ficando fascinado com alguma coisa que a gente encontra pela frente, talvez, quem sabe, um animal que possivelmente ainda não tenha sido catalogado, uma nova descoberta de um inseto, um peixe nas águas profundas, algo ali que agora a ciência vai dizer: isso é novo, nunca foi visto sobre a terra. Porém, Salomão vai nos dizer que todas essas coisas já existiam nos tempos passados. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que, mesmo que eu e você não conheçamos algo de fato, que nunca tenhamos visto aquilo, não significa que esta coisa é propriamente nova. Só significa que você não tinha conhecimento disso. Não que essa coisa é nova, que essa coisa não existiu. Segundo ele, o pregador, que é assim que ele se apresenta no livro de Eclesiastes, ele vai nos dizer que tudo isso já existia nos tempos passados. Eu acredito verdadeiramente ser Salomão quem escreve o livro de Eclesiastes, embora desde o princípio ele diz que ele é apenas o pregador, aleluia, mas ele diz que ele é filho de Davi. Só que Davi teve diversos outros filhos, mas pela maneira de se expressar, dá a que entender e reforça
as curiosidades de todos os estudiosos da Bíblia, que realmente foi ele, sim, foi Salomão quem escreveu Eclesiastes, e é ele que está falando tudo isso aqui. Vamos agora para o versículo 11 e 12. E para você que está chegando agora aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor, hoje nós estamos fazendo o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, e agora vamos ler o 11 e o 12. Diz assim o versículo 11 e 12. Não há lembrança das coisas que acontecem e das coisas que vão acontecer. Também delas não haverá lembrança dentre aqueles que vieram depois. Eu, o pregador, me tornei rei em Israel, em Jerusalém. E com esse versículo aqui, que é o 12, a gente vai ter uma certa certezinha de que é ele. Que ele está falando dele mesmo, porque ele já disse pra gente, embora ele não diz o seu nome, ele diz apenas que ele é o pregador, mas neste versículo aqui ele diz que se tornou o rei de Israel. Então eu acredito que agora não há dúvida, é ele mesmo, é Salomão quem escreve o livro de Eclesiastes também. Exatamente por conta dessas colocações todas que ele faz a gente ter uma certa certeza de que é ele que está escrevendo aqui, quem escreveu o livro de Eclesiastes. As palavras usadas são bem parecidas com as palavras que ele também usa para falar algumas coisas, alguns provérbios, lá no livro de Provérbios. Versículo 13 e 14 diz assim: Eu dei o meu coração a investigar e a pesquisar com sabedoria sobre tudo o que acontece debaixo do céu. Esta cansativa ocupação de Deus, que ele deu aos filhos dos homens, para que nele fosse forçado. Vi todas as obras que são feitas debaixo do sol, e eis que tudo é fútil e de aflição de espírito. E aí, mais uma vez, você começa a meditar no que ele escreve nas palavras belas de Eclesiastes, e a gente começa a ver ele fazendo uma análise muito grande das pessoas, das coisas terrenas, da natureza, da obra de Deus como um todo aqui. E aí ele vai dizer assim, ó, não há sabedoria alguma na classe humana. Toda sabedoria que existir, que for projetada, que de algum modo, de algum jeito você conseguir enxergar sabedoria, vem dele. Isso ele já fala pra gente lá em Provérbios, que a sabedoria vem do Senhor. Que a sabedoria é dada por Deus, que a sabedoria é dom de Deus e que o conhecimento e o discernimento são frutos da sabedoria. Ele já falava para nós lá. E todo mundo que acompanhou aí, a gente nos 31 capítulos de Provérbios escutou várias vezes isso. E então foi Salomão mesmo, acabou aqui a discussão, foi Salomão que escreveu Eclesiastes e pronto, e acabou. Amém? Glória a Deus, oh aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Porque os demais filhos de Davi não se tornaram rei de Israel. Foi só Salomão. Quem foi rei de Israel? Saul, depois Davi, depois Salomão. Ele diz no início, logo nos primeiros versículos aqui do primeiro capítulo de Eclesiastes, que ele é o pregador. Não diz seu nome. Mas ele diz assim, eu sou filho de Davi, rei de Israel. Agora aqui no 12, ele vai dizer assim, eu, o pregador, me tornei rei de Israel. Aí, pronto, acabou, é Salomão mesmo, e não precisa só acreditar que foi Salomão mesmo. Qual o outro filho de Davi que foi rei de Israel? Se tiver escrito, eu não estou lembrando. Foi Salomão, né? Então, Salomão escreveu Eclesiastes. E agora ele vai dizer assim, ó. O homem, em todos os seus caminhos, tá aqui no 13 e no 14. Todos os seus caminhos são vãos. Todos os seus caminhos são errados. Tudo que o homem faz é fútil. Vamos de novo aqui repetir aqui o 13 e o 14? Eu dei meu coração a investigar e a pesquisar com sabedoria sobre tudo o que acontece debaixo do céu. E esta cansativa ocupação que Deus deu aos filhos dos homens, para que nela fosse forçado, vi todas as obras que foram feitas debaixo do sol, e eis que tudo é fútil e tudo é aflição de espírito. Um
unicamente porque a sabedoria não é do homem, ela vem de Deus, e é Deus quem dá a sabedoria. E porque todos os caminhos dos homens são tortuosos, e quem endireita nossos caminhos e nossas veredas, Salomão também diz lá em Provérbios, é Deus. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer a leitura do 15 e do 16. Diz assim a palavra do Senhor. O que é torto não pode ser endireitado. O que está em falta não pode ser contado. E eu falei ao meu coração dizendo, eis que eu me tornei grande e aumentei em sabedoria sobre todos os que tinham sido antes de mim em Jerusalém. E o meu coração experimentou uma abundância de sabedoria e de conhecimento. E na minha opinião, esses dois versículos aqui também afirmam que é Salomão quem escreve. Pelo que ele disse aqui, pelo fato da gente já conhecer a história dele. Ele foi o homem mais sábio da terra. E ele vai dizer aqui, ó, aumentei-me em sabedoria sobre todos os que tinham sido antes de mim. Ou seja, ele está nos contando aqui que ele foi o ser que mais teve sabedoria. Ele está falando dos sacerdotes, dos juízes, inclusive dos dois reis que vieram antes dele. Ele está dizendo que ele foi o ser mais sábio da terra antes de Cristo pisar nessa terra. Quem teve mais sabedoria foi Salomão. E então, lendo estes dois versículos, a gente entende que é ele mesmo quem está falando aqui. Para os caminhos do homem, o trabalho é vão e o trabalho é fútil, pois todo caminho do homem é torto, mas Deus tem o poder e a autoridade na terra para endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós estamos chegando agora aos versículos finais do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, que são eles o 17 e o 18. O 18 é o último versículo que nós vamos ler hoje em Eclesiastes para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Você já colocou seu nominho aqui embaixo para oração daqui a pouquinho? Já colocou o nome daquela pessoa que está com problema no lar, em casa, no serviço, problema financeiro, talvez está doente, que está hospitalizado? Coloca o nome da pessoa aqui. Deus é fiel, poderoso, justo, forte, soberano, para entrar na vida dessa pessoa e trazer resposta e trazer vitória que eu e você precisamos obter da parte de Deus, em nome de Jesus. Enquanto eu leio aqui o 17 e o 18, você já vai fazendo a gentileza aí de colocar o nome aí para oração, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o 17 e o 18. Eu dei o meu coração para entender a sabedoria e para entender loucuras e também tolices, e percebi que também isso era aflição. Porque na muita sabedoria há muito aborrecimento, e aquele que aumenta o seu conhecimento também aumenta a sua angústia. Agora nós vemos aí uma pontada de dor, uma pontada de tristeza nas palavras dele. É assim que ele finaliza o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. As obras e os efeitos da sabedoria humana é loucura mesmo, e é disso que ele estava falando. Mas Salomão, ou seja, o autor, que é o pregador, que é assim que ele se descreve no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que há muita sabedoria também traz muito aborrecimento, analisando tudo que ele mostra no livro de Eclesiastes. Especificamente, aqui no capítulo 1, nós vemos que as obras de Deus, o maior conhecimento real e verdadeiro das obras de Deus, segundo ele, segundo Salomão, ou o pregador, estão verdadeiramente escondidas. Ou seja, a gente sabe alguma coisa de Deus, das obras de Deus e da criação, mas a maioria delas estão escondidas e não nos foram reveladas. É isso que ele está dizendo aqui. Inclusive, cada descoberta que ele ia fazendo, parece que ele ia ficando assombrado, assustado com o que ele estava entendendo. Por fim, ele vai fazer uma dedução lógica e básica. Ele vai dizer assim: ao homem ou ao humano
não deveria ser dado o direito de ter tanto conhecimento e tanta sabedoria. E ao entender isso da parte de Salomão, a gente entende que parece que tudo que ele estava vendo, ouvindo e recebendo da parte de Deus, aqueles dons maravilhosos do Espírito e da sabedoria, e que quanto mais conhecimento ele tinha, parece que aquilo tudo estava assustando ele. Ele começa agora a se mostrar assombrado com o que ele estava vendo, ouvindo, entendendo, recebendo de Deus ali a sabedoria que ele tinha. E agora ele deseja, inclusive, não ter tanto conhecimento, porque parece que aquilo estava balançando ele. E o engraçado é que, como ele era provido de muita sabedoria, e a maioria das pessoas em torno dele não era tão provido assim de sabedoria, parece que ele não tinha nem muito com quem discutir, não tinha muito assim com quem trocar ideias, porque as pessoas, como não tinha a sabedoria que ele tinha, não ia entender muito ali o que ele estava explicando, e isso parece que dava nele um certo medo. Nós vamos orar agora. Coloque o nome da pessoa que você deseja oração aqui embaixo, e Deus vai abençoar essa pessoa e alcançar a vida desta pessoa com o poder dele, porque nosso Deus é poderoso. Oh, glória a Deus. Vamos orar, povo de Deus. Vamos orar e Deus vai resolver nossos problemas, nossa situação e nossa vida. Quando Deus entra, o problema sai. Quando Deus chega, o mal vai embora. Tem que dar licença para o poder e a grandiosidade que é somente dele. Vamos orar? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos, eu daqui e essa pessoa daí. Neste momento eu uno a minha oração, a oração dessa pessoa que ora comigo agora, independentemente do lugar e do momento em que esteja. Deus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor entra na casa, na vida, no trabalho desta pessoa que ora comigo agora. Que o Senhor repreende toda dor, todo laço de morte, toda perturbação, toda perseguição. Meu Deus, seja lá qual o problema que está afligindo essa vida agora, traz cura, traz libertação. É em nome de Jesus, visita as pessoas no hospital, Senhor. Em nome de Jesus, as pessoas que estão internadas, que estão hospitalizadas, que estão ali padecendo algum tipo de mal e de dor, que o Senhor repreenda agora, que o Senhor traga cura, que o Senhor sara, traga essa pessoa de volta para casa, em nome de Jesus Cristo. As pessoas que oram comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, com todo o teu amor, com toda a tua grandiosidade, que o Senhor alcance essa vida, que o Senhor traga libertação. Meu Deus, ouve a oração deste homem, a oração desta mulher agora, pelo poder do teu sangue. Entra na casa, na vida, no lar, no casamento, Senhor, no trabalho. Meu Deus, nas finanças, meu Deus, resolve todo e qualquer problema pelo poder que há no teu sangue. Entra na vida dos filhos, que esses filhos possam dar alegria aos seus pais. Repreende agora todo o mal. Meu Deus, visita agora as famílias e traga cura para o seio da família, pelo poder que há no teu sangue, em nome de Jesus. Meu Deus, essa mulher que ora comigo agora, esse homem que ora comigo agora, que esta oração seja atendida pelo poder que há no teu sangue. Meu Deus, venha trazer solução, traga renovo, traga cura, traga paz. Em nome de Jesus Cristo, agora nós entregamos esta vida nas tuas mãos. E aonde esta oração estiver chegando, eu quero determinar a paz e a prosperidade. Que tudo quanto esse homem, essa mulher fizer diante de ti seja abençoado, prospere, em nome de Jesus Cristo. E que todo mal saia da casa, do lar, das finanças, em nome de Jesus. É o que nós determinamos e profetizamos e recebemos de ti, Jesus, a tua bênção e a tua glória. Na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas finanças, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora, amarrado e sem força, e que a tua paz e a tua alegria, a tua prosperidade reine nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém? E amém, glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui e eu quero mais uma vez agradecer, claro, sempre pela sua companhia aqui conosco no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Se der para você dar uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, vai curtindo todos os vídeos, comenta ali todo mundo e vai aumentando ali nosso engajamento em nome de Jesus Cristo, e também vai convidando aí seus amigos, suas amigas, seus parentes aí para nos seguir ali no nosso canal no YouTube. E Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa e também o seu lar. Eu quero desejar que você tenha uma segunda-feira incrível, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. E eu fico esperando por você aqui amanhã, capítulo 2 do livro de Eclesiastes, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu volto amanhã, fique na santa paz do Senhor. Tchau, povo de Deus. Até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau, tchau.